Boa noite, bem-vindos à Terça no Crea. Agradecemos a presença de todos. Pedimos, por gentileza, que ativem o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra e com o uso do microfone, porque nós fazemos a transmissão ao vivo para a nossa inspetoria em Serra Talhada. A palestra de hoje tem como tema Durabilidade das Construções, Comportamento do Concreto em Idades Jovens e Uso de Compósitos. O primeiro palestrante, professor Dr. Mahfoud Tahlaiti, engenheiro civil e professor associado, especialização em engenharia civil, mecânica e arquitetônica, ecomateriais, materiais compósitos e BIM, chefe de formação em engenharia civil e coordenador gerente de projetos industriais pela ICANN, na França. Segundo palestrante, professor Dr. Abdelhafid, Khelidj, professor universitário, classe excepcional, Universidade de Nantes, França. Atualmente trabalha os seguintes temas: comportamento de concretos em idades jovens e muito jovens, e acoplamentos e transferências em concretos maduros, difusão e permeação, e durabilidade de estruturas de concreto. Antes de iniciarmos, umas palavras do professor Dr. Fernando Arthur Nogueira, dos cursos de graduação e pós-graduação de Engenharia Civil da Universidade Católica de Pernambuco. Professor. Alô. Posso pedir aqui ou fica ali? Bem, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer em nome da Universidade Católica de Pernambuco a oportunidade que o CREA está nos dando de apresentar um pouco das pesquisas que a gente vem desenvolvendo na universidade, através de uma cooperação com o ICANN, que é uma universidade francesa que trabalha junto com a Universidade Católica em vários projetos em nível de graduação e pós-graduação, e também do professor da Universidade de Nantes, que é um parceiro da Universidade Católica nesse trabalho de divulgação da pesquisa que a gente vem fazendo na universidade. Eles estão aqui desde segunda-feira, ontem, chegaram ontem, vão embora domingo, e a gente está fazendo várias atividades aqui, visitando obras que têm problemas com reação ao álcool agregado. A gente tem uma série de projetos de pesquisa comum, visitamos empresas, e vai ter essa palestra hoje. Aqui tem uma quinta também para os alunos da Universidade Católica, quem quiser participar já é convidado. E é o início de uma relação, vamos dizer, muito próxima com o CREA, que a gente está desenvolvendo também na universidade, intercambiando palestras de pesquisas e ensino de graduação e pós-graduação. Então, os dois são franceses, eles falam quase muito pouco português, só obrigado, até logo, coisa muito simples, não é? Então eu pedi para eles falarem em inglês, pedi para falar lentamente. O inglês é uma palestra eminentemente técnica, então o inglês é muito fácil de compreender. De qualquer maneira, se quem se sentir desconfortável para entender, eu posso fazer a tradução mais ou menos simultânea, se vocês acharem conveniente, não é? A gente pode começar, tentar, faz uma avaliação durante 5 minutos para ver se a gente consegue compreender tudo. Se não for possível, eu posso fazer um pouco dessa tradução na medida que ele for falando. Ok? Ok, então a gente vai começar, on va commencer avec professor Abdelhafid, que ele vai falar hoje sobre o tema da palestra dele como diz em português, meu Deus, shrinkage, a retração, retração em materiais de cimento em idades muito jovens. Isso é muito relevante para a gente aqui em Pernambuco, porque a gente tem grandes problemas de fissuração em obras de fundação de maneira muito precoce, e isso muitas vezes está associado ao fenômeno da retração, e ele é um grande especialista na França nisso, tá certo? Bem-vindo, professor. Thank you, professor. Boa tarde ou boa noite. Thank you very much for the invitation of Crea-PE, and thank you for your invitation, the Crea invitation for this evening conference.
They say that I'm Abdelhafid Khelidj. I'm professor in the Nantes University, and I work in a laboratory which is called GEM. GEM is the Research Institute of Civil and Mechanical Engineering. And this laboratory is linked between three components, donc the University of Nantes, Central School of Nantes, and CNRS. CNRS is the most famous in research in France, which work on all subject, scientific subject and no scientific subject in France. There is no much laboratory who are linked to the CNRS in France in civil engineering. Tudo bem? I will speak in French if you want. Não, não. Eu vou traduzir então rapidamente. Alô. Não, ele se apresentou, disse apenas que trabalhava na Universidade de Nantes. Ele trabalha na Universidade de Nantes, nesse laboratório chamado GEM, que tem uma ligação entre três órgãos, a Universidade de Nantes, a École Centrale de Nantes e CNRS, que é uma reunião de laboratórios franceses. Então, é uma reunião de várias instituições que trabalham com pesquisa. Okay. Dessas duas primeiras, a Universidade de Nantes e a Grande École, a Central de Nantes é de ensino e as duas outras são de pesquisa. Ok? Excuse me for the comprehension. If there is no problem, there is any problem, you stop me and we will discuss. Okay? Pode parar que ele explica de novo. I will talk about the shrinkage with S, mini shrinkage. At early and very early age. Very early and very early age is 48 hours after the connecting between water and cement. Ok, ele vai falar sobre a retração em idades muito jovens do concreto, quer dizer, 40 a 48 horas a partir da ligação do cimento com a água. Okay, this work was done with many people here, with collaboration of PhD and master. Esse trabalho que ele desenvolveu foi feito em colaboração com as pessoas que estão ali, estudantes de PhD e de mestrado. I will follow this plan of the presentation, introduction, the objective of this work, the experimental study, and the conclusion. The experimental study with 3 parts. Okay. I will develop them. Okay, ele vai falar. Bota lá. You could come back. Go back to the next slide. Okay. Ele vai falar sobre a apresentação dele, tem a seguinte situação, tem uma introdução, e os objetivos, o trabalho experimental, que vai dividir em 3 partes, e a conclusão. É isso. Here a graph, which is a real graph what we have now in concrete. Here, the W on C ratio. From here, we are 0 to 0.6. And here we are the compressive strength. When we minimize the water on cement ratio, we have a compressive strength which is very, very high. Ok, je vais faire la transição. Nesse gráfico você tem na horizontal a relação água-cimento e na vertical você tem a resistência à compressão. E ele está dizendo que quanto menor a relação água-cimento, né, maior a resistência, e o inverso também. Here, for example, we talk about ductile for Lafarge. Ductile, who know ductile here? Ductile is a concrete which W on C ratio equals 0.2, and this concrete has
150 megapascal of strength. And the first, when we have the first the concrete of office building, we are here between 0.4 and 0.6. The high performance concrete, we are here. Ultra high performance concrete, we are there. And ultra high performance reinforced fiber concrete, we are there. And this we are growth to then 200 megapascal. Ok, vou fazer a tradução. Então ele fala do concreto, aquele primeiro lá em cima, que é o UHPFRC, que é um concreto feito com relação ao aguacimento abaixo de 0,20, ele chama ductal, é um concreto especial desenvolvido pela Lafarge-Holcim, que é um concreto que atinge uma resistência à compressão de 150 160 megapascal. Tá? Ele vai, o primeiro lá de baixo, a relação aquecimento entre 0,4 e 0,6, é um concreto normal, usado em construções usuais, que tem uma resistência abaixo de 50 megapascal, e essa curva mostra a evolução da resistência para vários fatores de aguacimento, e para cada tipo de fator de aguacimento tem um tipo de concreto. Então você tem lá embaixo o concreto ordinário, como ele chama, o High Performance Concrete, que é o concreto de alto desempenho, e o Ultra High Performance Concrete, que é o concreto de ultra elevada resistência. But when we increase the compressive strength and we decrease the W-on-C ratio, we have a problem. Because if we decrease this, we have to grade the dosage of in binder. Binder is like, for example, cement plus silica fume, etc. Ele diz que a gente tem um problema. Ele diz que a gente tem um problema quando você aumenta a resistência e diminui a relação ao aguacimento. Você tem um problema para resolver, que é a necessidade de colocar mais binder, que é cimento e materiais tipo do cimento como cinzas, silica fume, sílica. And this, if we have high dosage in binder and low water, we increase the deformation at early age. Pronto, então o problema é que a gente tem o seguinte: se a gente tem um baixo fator de aguacimento e uma quantidade elevada de cimento e materiais acessórios, você aumenta de maneira muito importante a deformação, principalmente nas idades mais jovens. We increase the endogenous deformation. If you have concrete protected with something, we have this deformation. Mesmo que a gente tenha concreto protegido por alguma coisa, mesmo assim a gente tem essa deformação. Is endogenous deformation, and here in ordinary concrete, the endogenous deformation are equals to zero. But the shrinkage, when we have le séchage in portugais, séchage? Drying. Drying, okay. Yes. We have drying. The shrinkage of drying is high here. Here, the surface of the shrinkage of drying is low, but the endogenous is high here. Okay. If we have W-on-C ratio very low, the endogenous shrinkage is very high, and the other shrinkage is very low. And in ordinary concrete, the endogenous shrinkage is very low, and the other shrinkage is very high. Endogenous equals when the concrete are protected for drying, there is shrinkage. And this shrinkage, I will explain it in the next slide. Quando o concreto ele é, de alguma maneira, protegido, mesmo assim há essa retração, e essa retração pode ser pequena no início, mas lá para frente ela vai ser muito danosa para o concreto. Okay. É um resumo. And we were studying this deformation and the risk of cracking at early age. Então ele está estudando as deformações nas primeiras idades e o risco que essa deformação causa, o problema que ela causa são fissuração, o risco de fissuração que essa deformação causa. Some type of shrinkage. I will explain every and you stop. It will be Okay.
Chemical shrinkage, there is a lot of shrinkage. There's chemical shrinkage, autogenous shrinkage, desiccation shrinkage, on the drying shrinkage, and carbonation shrinkage. Okay. I don't talk about desiccation shrinkage, carbonation shrinkage, but I will be talk about chemical shrinkage and autogenous shrinkage. Endogenous or autogenous is the same. Ok, e há vários tipos de retração. A retração química é a primeira, a retração autógena, que é a segunda, a retração por secagem, que é a terceira, e a retração por carbonatação, que é a quarta. Ele não vai falar da retração por secagem, nem por carbonatação, vai falar da retração química e da retração autógena. Carbonation shrinkage is due to the carbonation. When you do the carbonation, you product water, and this water, when there is drying, you have shrinkage. Okay. Every time you have carbonation, you have shrinkage. Toda vez que você tem carbonatação, a carbonatação produz água, e quando você tem água e ela seca, ele produz retração. Okay. Chemical shrinkage and autogenous shrinkage are autogenous, okay, without exchange water out of the concrete. Okay. Okay? And this. Deixa eu explicar. A retração química e a retração autógena se chama de retração autógenas, e ele could you explain again the second? The autogenous shrinkage, the chemical shrinkage, autogenous shrinkage, okay, are the chemical shrinkage without exchanging water with... com a troca de água do concreto com o exterior. Okay, and this is due to dissolution and hydration. Isso acontece devido à dissolução e o processo de hidratação. Dissolution is the first moment, the first minute when you have contact between cement and water. A dissolução é o primeiro momento onde você tem o contato do cimento com a água. And after you have hydration for a long time, for example, 28 days or 19 days. E depois você tem o processo de hidratação durante muito tempo, 28 dias, 90 dias, o processo demora esse tempo. The state of the concrete was suspension here for dissolution, for example, porous solid after hydration. Okay. O estado da matéria do concreto, ele está em suspensão, em dissolução, e ele é um sólido poroso na fase de hidratação. And the mechanism of this chemical shrinkage here is the negative volume balance. What is this? If you put three components, if you add the volume of each component, you don't have the volume of the three components, the addition of the three components, but you have a volume less than the sum of this. And this negative volume is the chemical shrinkage. Ok, vou tentar explicar. I'll try to explain. O mecanismo envolvido, então, é o que ele chama de balanço negativo de volume. Na explicação é o seguinte: quando você bota três componentes, volume de três componentes num só, o volume total não é a soma dos três, e sim um volume um pouco menor. Isso é por isso que ele chama de balanço negativo de volume. This called in French le chatelier, because a French researcher who discovered this. Le retrait de le chatelier. Le chatelier is the name. Le chatelier é o nome do francês que descobriu esse tipo de fenômeno, por isso isso é chamado le chatelier. The second mechanism for the autogenous and for the classification hydric is the capillary pressure. What is the capillary pressure? If you take, I will explain this like this. It will be very difficult. If you place water in a basin and you put a tube with high diameter, okay, and you put this in the water, you have the level of the water left and right is the same, and in the tube is the same. Okay. But if you put a capillary like paillette for drinking Coca-Cola or so, and you put it, you have some water except you haven't the same surface
between the tube with the low diameter and the basin of water. Okay. This is called capillarity pressure. You have a pressure to extract water from the... Okay, I try to explain. O segundo mecanismo envolvido na classificação hídrica é a pressão de capilaridade. Ele explicou dessa maneira. Imagine uma bacia de um volume de água que você coloca um tubo dentro dela, então tem a água do lado, está no mesmo nível que a água está de dentro do tubo. E se você trocar esse tubo por um tubo de diâmetro menor, isso mesmo vai acontecer. Então a pressão para tirar essa água de dentro é que a gente chama isso de pressão capilaridade. Entenderam? Ok. And the third mechanism, but I will demonstrate that the mechanism is negligible, and this is negligible between capillary pressure and disjoining. Disjoining pressure is too hard to explain. I will take 2 or 3 words about this. Mm-hmm. If we take this phenomena and this mechanism, in low water on cement ratio, the hydration is very great than dissolution. And then the phenomena here is not the phenomena of dissolution. We take only the phenomena of hydration. Okay. And at early age, the capillary pressure is higher than disjoining pressure. And we take only the capillary pressure to explain this autogenous shrinkage. Ok, deixa eu explicar. Então, o resumo disso tudo é quando você junta a dissolução com a hidratação e a pressão capilar e a pressão disjoin. Eu não sei como é que eu traduzo disjoin. Alguém me ajuda? Disjoin. If you have 2 plates and you put water between 2 plates, the water take the 2 plates coller. Então se você tem 2 placas e bota água dentro das placas, essa água faz as 2 placas trabalhar conjuntamente. Essa é a ideia. Yeah. Mas ele disse lá embaixo ele diz que o resumo é assim: se você tem fator aguacimento baixo, então você tem uma hidratação maior do que a dissolução. Então o problema aí é explicado pela hidratação. Se você tem na idades mais jovens, então a pressão capilar é maior do que a pressão de join, e quem governa esse problema é a pressão de capilaridade. Então tem 2 maneiras de observar o problema, não é? Se a relação aguacimento é baixa, é a hidratação que governa. Em idades novas, então quem governa é a pressão de capilaridade. I don't think that I will go all my slides. I will perhaps explain 2 or 3 slides very, very well with your collaboration. Okay. Thank you very much. Okay. Not scientific slide. I will because here I have 45 slides. I don't take the 45 slide to explain all the thing here, but I will take some slides who are very, very explicit. Ele diz que tem muitos slides, não vai dar tempo de falar com essa tradução aqui no momento. Todos os slides ele vai tentar fazer um resumo dos mais importantes para demonstrar e falar um pouco do trabalho dele. But after, if we can talk, we can. Depois, se quiser alguma pergunta e conversar sobre algum tema específico, ele pode conversar. Here, this slide is very interesting. Why we do this? Why we study shrinkage? We study shrinkage for one reason. This reason is early cracking, and early cracking is for durability is very, very important. If you know the early cracking of your concrete structure, you can know its durability because cracking. If you have some salt, for example, water of seawater, you have increased the seawater to the rebar, and you have corrosion, for example. And okay, a moment. Pedro, por que você estuda a retração? A retração você estuda por conta do problema da fissuração na idade muito precoce. E a fissuração na idade muito precoce responde pela durabilidade da estrutura.
Porque se o concreto fissura de maneira muito precoce, ele pode abrir um espaço para o mecanismo agressivo penetrar e causar a corrosão da armadura e diminuir a durabilidade. Então, se você conhece o comportamento do concreto do ponto de vista da formação de fissura na primeira idade, você pode controlar de maneira mais eficiente a durabilidade dessa obra. Here I explain the age of concrete. Here is the beginning of hydration, is the cast of concrete. Here you have the aging material or mature concrete. When you cast the concrete here, for example, a structure, every time you have some deformation who are restrained, we are impatient, and this develop tensile stress in the structure, and the tensile stress done the crack of the concrete. Ok. Então, lá em cima você tem um gráfico, uma linha do tempo da evolução do concreto. Então, lá no início é a concretagem, a colocação do concreto em obra e a evolução com o tempo. Ele diz que em cada momento que você tem a deformação por retração, e quando essa retração é impedida de ocorrer, toda vez que ela é impedida de ocorrer, ela desenvolve uma tensão de tração em sentido oposto, e essa tensão de tração que fissura o concreto. Então, esse de fato é o problema da retração. A retração por si só, em tese, não tem problema, ela tem se ela está restrita. Quando ela está restrita, ela desenvolve uma tensão de tração em sentido contrário, e é a tensão de tração que fissura o concreto. É indiretamente a retração, porque ela gera uma tensão de tração no sentido contrário. And the mistake was always done is that the contractors measure the shrinkage after 24 hours. They begin the measure of shrinkage in the laboratory 24 hours after casting. When we study this, we have this quantity. 42% of total shrinkage will be in 24 hours. The early age shrinkage is 42% of all shrinkage till 2 years. If you measure shrinkage 2 years, the shrinkage about 24 hours is 42% of this shrinkage. If you don't measure the shrinkage at early age, you neglect all the 42% of shrinkage. And that is a big mistake in the measure of concrete. Ele diz que um grande erro que acontece em obras é o seguinte, porque a maior parte da deformação por retração, 42% dela ocorre nas primeiras 24 horas. Então, toda a deformação total por retração que vai ocorrer na peça de concreto, 42% ocorre nas primeiras 24 horas. Então, se você não mede a deformação por retração nessas 24 horas, você perde muita informação sobre o que acontece no concreto nessa idade. Então, esse é o grande erro que acontece, pelo menos na França, nas obras lá, que eles medem deformação por retração. Aqui a gente nem mede isso, né? Então, eles medem mais nas 24 primeiras horas. Depois disso, você perde muita informação sobre deformação por retração. Oi? Ok. Ele parle que quand on utilise les concrets pré-contraints, il utilise beaucoup la mesurement de la déformation au très jeune âge. Oui, exactement, parce que au jeune âge, si vous faites une pré-contrainte et vous négligez, in France, non, pas de problème, et vous négligez le retrait au très très jeune âge, ce retrait va se produire et va relaxer la pré-contrainte que vous avez mis. Ele disse que se você não medir a retração numa peça de concreto protendido nas primeiras idades, vai haver uma relaxação do aço e você vai perder potensão. Então, em concreto protendido, usualmente se mede. O que ele está falando é em concreto armado. This is a good measurement for precious concrete, but for the concrete who is restrained and blocked,
there is a risk of fissuration and risk of crack. And in this case, we have to measure also the shrinkage at early age. Eles, quando há, por exemplo, uma peça de concreto impedida de deslocar nas extremidades, e ela vai retrair, a adesão por tração vai fissurar, e por isso que a gente tem que medir ele na primeira idade, mesmo no concreto armado. Né? O que ele defende é para o concreto armado que a gente faça isso. O protendido é usual. Okay. Some explanation of the chemical shrinkage. I have these two words about this. When you add all components, you don't have the volume of each component plus other component. Okay. This is called chemical shrinkage. And the autogenous shrinkage is due to capillarity water. Here you have hydrate, and here you have gas, and here you have some capillary water, and this tension here make the shrinkage. Ok. Então são duas coisas. A primeira é a retração química, como ele já falou aqui, que a soma dos compósitos não dá o compósito, o volume todo, é um pouco menor. E a outra que é a retração autógena, que há uma água, os produtos de hidratação dentro, e há uma água dentro entre esses produtos de hidratação, e que ela causa uma tensão, e essa tensão interna da água que fissura o concreto. Okay. I will be there. Okay. I will be talk about cement past, but if you have aggregate, you have a lot of things who is developing around the aggregate. Why? The aggregate is a solid. No shrinkage in the aggregate. Okay. But the cement past around the aggregate, you have shrinkage, and the shrinkage is blocked by the aggregate. And around this aggregate, you will have some crack when you have concrete. Ele diz que quando você tem concreto, ele ia falar sobre a pasta, sobre a argamassa. Quando você tem concreto, você não tem retração no agregado, mas você tem retração no material que cobre o agregado, a pasta, ou argamassa que cobre o agregado, e nesse caso você tem retração que é impedida de ocorrer pelo agregado. Então, o impedimento é interno, o agregado impede a deformação, e esse impedimento causa a retração, a fissuração. And in some cases, around the aggregate, you have not a good cement past, and it's called ITZ, interfacial zone transition. Okay. And in this case, you have some water or some chloride who penetrate around this. Ok, em alguns casos você tem um concreto que tem uma argamassa de baixa qualidade, então na zona chamada zona de transição entre a argamassa e o concreto, há sempre uma possibilidade de ter água ali, e essa água pode começar um processo de retração. Ok. Il a dit qu'il a un problème de rétraction seulement une fois dans la vie, dans la période de l'hydratation de ciment et comment on appelle en français? Pode repetir? Início de pega. The setting time. Il a dit que la rétraction dans cette période est très importante et très dangereuse. Ah oui. Je suis d'accord. Il concorda com você. Je suis d'accord. I will perhaps what we do in our work. I will summarize my work here in 2 slides.
what we do, we study some effect, and we study how to measure this shrinkage. I will go to the end of the presentation. Ok. To Ele vai, por fim da apresentação, mostrar como é que mede esse tipo de deformação para a gente começar o debate. what measurement method should be adopted to measure endogenous deformation? Horizontal linear, vertical linear, or volume? Well, that is the question. Ok, qual é o método de medida que deve ser adotado para medir a deformação endógenas? Linear, horizontal, vertical, linear ou volume? Essa é uma questão importante. The RILAM recommend using linear method, but the vertical deformation, we demonstrate that the vertical deformation on the same material is 3 times greater than the horizontal deformation. Okay. And then this is a mistake. If you use only linear measurement, it is a mistake. And all the methods are subject to artifact, bleeding, sedimentation, friction, penetration, immersion of liquid. Also, there is a many problem, and our research demonstrate how to use the good test for this. Então ele diz que a resposta é o RILAM. RILAM é uma reunião de laboratórios europeus. I will show you the linear and the. But I need to translate the next slide. I need to translate the last slide. Okay. Ok. Ele diz que o RILAM recomenda lá em cima que você use um método linear, mas ele já fez verificações em mesmo tipo de concreto e ele mostra que a deformação horizontal é 3 vezes maior do que a vertical, não é? A segunda horizontal, o linear método, o método e volume método. Então, a horizontal é 3 vezes maior. E nas pesquisas ele mostra que isso é verdade e que ele tem, todos esses métodos são sujeitos a algum tipo de fato, artefato ser artificial, não? Não, des erreurs. Erros. Então, métodos são sujeitos a erros, tais como sedimentação, fricção, penetração de imersão de líquidos. I will show just here the metrological. Mostrar um método que ele desenvolveu que é suficientemente preciso, diferente de todos esses, para medir a deformação. We studied 3 types of cement. Cement 1 in European norm, cement 1, cement 2 and cement 3. Ele estudou 3 tipos de cimento, cimento 1, 2 e 3. É o cimento europeu, não é exatamente o que é o nosso aqui, o 1, 2, 3 é diferente. With clinker, limestone here and with slags. Com clinker, limestone, Filaire calcaire. Calcário, né? Filaire calcário e cinzas. São os 3 tipos de cimento que ele usou. And 3 kind of aggregate here from France. Sable de Fontainebleau, sable Leucate and sable Boulonnais. Usou 3 tipos de agregado: a areia de Fontainebleau, a areia de Leucate e a areia de Boulonnais. São de villes de France. São de villes são cidades da França, né, que tem esses agregados. De nome próprio. Nome próprio da cidade. I will take this rapidly. Shrinkage measurement. How to? The first one, Le Châtelet contraction measurement as the chemical shrinkage. Here, hydrostatic measurement. We put a sample here in a condom, and we measure the weight loss of this condom with the cement pasta, and this give us the change of volume here in our condom, and this the volumetric measure of Le Châtelet or chemical shrinkage. Isso é uma maneira de medir uma deformação por retração química pelo método Le Châtelet. Ele bota um sample of concrete. Yes. Sample with condom, in plastic. Uma amostra numa camisinha, condom.
de concreto e mede a variação de volume que existe, não é? Eu traduzi como é. Yes. Ele faz um cálculo da variação de volume e mede o que ele chama de delta V. And for the linear measurement, this is vertical and this is horizontal. Para a medida linear, ele tem uma medida vertical do lado direito e uma horizontal no meio ali. Okay. This system is our system. É um sistema desenvolvido por eles lá na França. Breveté in our laboratory. Okay. Desenvolvido no laboratório deles. We measure the displacement without contact. Ele mede o deslocamento sem contato. Here, if you see here, you have the displacement gauge, which is measured this distance between here and there. Ok, ele mede a distância entre aquele ponto e aquela haste mais escura de cima. This is the artifact of the first method that I volumic. If you have a high W on C ratio, you will have this. É o erro que você comete se você tiver um fator aguacimento muito baixo. O erro é esse que ele vai mostrar. Yes. If you measure the variation of volume with static method, se você mede a variação do volume com método estático, so you have this bleeding of concrete if you have high W on C ratio, and this is the artifact is the error of measurement of aquele espaço azul, portanto, é o erro que você comete no ensaio se você tem um fator de aguacimento muito baixo. What we do no ensaio estático, o que é que eles fazem? What we do, we develop a dynamic method. Eles fizeram um ensaio dinâmico. Dynamic method, here I will show you just apparatus. Ele vai mostrar um pouco. This is dynamic method is the same like static, but here we have a motor here and we rotate all the time. O ensaio é o mesmo de cima, a diferença é que ele tem um equipamento que fica rodando o tempo todo durante o ensaio. Aí torna o ensaio estático dinâmico. And I show you the error that we have. Ele mostrou o erro que a gente tinha. This is dynamic. A diferença entre a avaliação estática e dinâmica. The difference here between o tamanho do erro, o erro de medida. É muito grande. This artifact is due to the water formed here and who disappear after the first time. Ok, isso ocorre por conta da água que se forma ali em cima, que isso desaparece nos primeiros momentos. Okay, that's all for our measurement. And we study also the effect of gravel in the shrinkage and fissuration. We'll conclude this presentation if you are agree with me. Okay. Just to show you what we have to. Ele disse que vai tentar fazer a conclusão da apresentação dele. Faz mais coisas do que ele mostrou aqui. Usa vários tipos de agregado, mas tem muita informação para passar. Ele vai concluir, se vocês permitirem a apresentação, para abrir os debates. Okay, this is a curve that I told about, the horizontal shrinkage and the vertical shrinkage. You have three times. It is the same material. Ok, isso é a diferença que ele falou de 3 vezes que dá a diferença. A curva azul lá em cima é a fissuração, a retração horizontal. E a de vermelho aqui embaixo é a vertical. É aquela diferença de 3,5, 3 vezes e meia que ele falou, de você mede de uma maneira ou mede de outra. Okay, and this curve is the linear, but deduced from the volumic method. If we consider that we have isotropic material, the linear equals 1 divided by 3 of the volumic deformation. Okay. Ali a linha verde é a deformação linear deduzida do método de volume que você considera o material isotrópico. Okay. And we demonstrated that the mean of the two curves equals E é possível demonstrar que a média entre a retração horizontal e a vertical é quase igual
a curva verde. Ok, thank you. Je pense que vous avez bien expliqué. Summary of the methodological development, improvement of linear method, horizontal and vertical method, development of dynamic volume method to measure the deformation of cement pass with high W/C ratio, because when you have low water on cement ratio, it is not a problem of bleeding. You don't have bleeding and you don't have the problem to rotate the concrete. The use of paraffin, don't discuss about this because we have no time. Okay. The vertical measured shrinkage is 3 times greater than the measured horizontally, and average of vertical and horizontal deformation is equal to deformation deduced from the dynamic volume method. Okay. Thank you. Okay, I'm going to make the translation of the conclusion. Então ele disse basicamente que o melhoramento de método linear, discutiu o método horizontal e o método vertical, desenvolveu uma maneira dinâmica, um método dinâmico baseado no volume para medir a deformação da pasta de cimento com fator de agrupamento muito baixo, que o uso de parafina, de óleo de parafina, que ele não falou aqui, teve tempo de falar, reduz a penetração da imersão de líquido dentro do latex cuff. Yes, latex is the condom. Ok, is the condom, é a camisinha, não é? E a medida vertical de retração é 3 vezes maior do que a horizontal, e que a média entre as duas dá aquele resultado que ele mostrou, daquela curva verde, que é a aproximação baseada linear com redução de volume. Okay. We can talk about a lot of things, this, but I stop this. Just one word. Okay. We have some numerical method to calculate the shrinkage without experience, but the experience is in fact very, very interesting and very important. But we have some model to calculate the shrinkage when we know cement, the quality of cement, the chemical composition of cement, the water on cement ratio, and the addition, if you have the addition. Ele diz que há ensaios experimentais, mas ele tem desenvolvido modelos que podem simular esse comportamento da retração, principalmente se você conhecer a composição química do cimento, tiver as informações sobre os compostos químicos do cimento, ele pode tem modelos numéricos que representam muito bem isso, já está mais ou menos resolvido. Mas sempre a questão experimental é muito importante ser feita. Então, se a gente souber antecipadamente que tipo de cimento a gente vai usar, a composição química dele, você pode estimar de maneira muito precisa já essa deformação das idades iniciais que vai ter e tomar precauções para que isso não ocorra e dessa maneira aumentar a durabilidade da sua estrutura. Eu não sei como eu consigo decorar tudo isso, né? De repente fala. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado a vocês, obrigado a Fernando. Ok, you're welcome. Obrigado. A gente pode fazer então uma sessão de perguntas agora a ele, para não deixar para depois para passar para o Sr. Mahfoud. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí fica à vontade. Lá, o microfone ali. Aí tu se apresenta aí e faz a pergunta. Se quiser, c'est une provocation. Vai fazer uma provocação. Good night, boy. Okay. Eu sou Apolinar Caldas, engenheiro civil, né? Químico, mecânico, trabalho e tal, né? Ergonomista, enfim. Eu sou o Crea. Eu fiz um trabalho sobre retração linear em um mestrado com a que foi a minha orientadora. Qual foi a dificuldade desse trabalho? Foi encontrar aqui em Pernambuco quem fizesse o ensaio de retração linear. Nós não temos laboratório em Pernambuco com a expertise, ou melhor, que faça esse ensaio de retração linear. Então, com essa palestra, nós vemos a necessidade do estudo da retração linear lá na frente. Ou seja, através do sistema autógeno, né? As reações químicas que o professor falou, né? Que vai dar problema de fissura no concreto e, por consequência, a corrosão da armadura.
É o que mais se vê, principalmente em nossa região, que tem a presença aí da corrosão através do mar. Então, como a gente não tem ensaio de retração, eu digo com muita firmeza que os concretos que são usinados não têm este ensaio, não tem esse laudo. Então, ninguém é capaz de dizer qual vai ser o tempo que isso vai dar problema ou não. Então, eu tive que ir para São Paulo, na ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, para fazer o estudo do meu bloco de cimento vazado para concreto simples, para apenas uma tese de mestrado. Tá? Então, eu paguei por isso, para concluir, baseado na NBR, e ter isso sendo sabatinado com os doutores e mostrando retração, as reações de umidade e também a retração linear do meu bloco. Então, fica aí a provocação. Por que why we don't have laboratory that make this ensaio? Understand? Yes. Por que nós não temos aqui em Pernambuco laboratórios que façam retração? Aí diz assim, não, porque não tem demanda. Tem demanda, sim. Cada obra é uma demanda, certo? Aí nosso colega falou, nós só fazemos em pró-tendido. Isso. E por que não em cada obra? Okay. Então fica aí minha provocação. Além do mais, o professor estudou o vertical e o horizontal e fez aí uma metodologia. Ou seja, isso amanhã está tão distante, esse método para o Brasil, virar para cá como? Como NBR, se a gente nem está conseguindo fazer NBR no momento. Então, nós estamos fazendo a coisa empírica. Nós construímos sem ter ensaio. Engenharia não é achômetro, eu tenho certeza. Então, eu fico agradecido a Rebeca, que foi minha orientadora, certo? Que diz, Apulinão, você tem que fazer isso porque está na norma. Ou seja, nós engenheiros não cumprimos a norma. E está lá escrito, tá? Okay. Então, fica a minha provocação daqui do CREA em exigir que nas próximas obras tenha um ensaio de retração. Okay. Aí é colocar os laboratórios capazes, compra-se um kit, né, que não é um kit caro, certo? Eu vi que eu participei do meu ensaio, eu fiz o meu ensaio, claro, de lado, mas eu participei e não é uma ferramenta de outro mundo, é uma estufa, uma régua, um micrômetro, tá certo? E metodologia. Okay. Tá tudo na norma, bem escritozinho. Então a gente está fazendo a coisa errada, infelizmente. Ok, je vais essayer de faire la traduction, si me souviens quelque chose. Il parle de notre difficulté ici, il parle d'un travail qu'elle a déjà fait de son master sous l'orientation de Rebecca, qui a étudié la rétraction d'un concreto, je pense que c'est ça. Au très jeune âge? Nas idades muito jovens, mediu a retração nas idades jovens, foi? How many the hour you measure the deformation after 24 hours. Ah, il a fait le mesurement après 28 jours. Ouais, 28 jours. It is not the early age shrinkage. 28 dias não é uma idade jovem, porque, como ele disse, nas 24 horas acontece 42% da retração. Né? This is between 0 hour and 24 hours. Not after. This one is 42% of the all shrinkage you measure it. And in the laboratory in France, for example, Lafarge, they have a laboratory and they measure the shrinkage of the composition of cement paste they used or they will use in concrete. Na França, por exemplo, eles têm a própria Lafarge que vende o cimento e utiliza esse cimento para fazer o concreto que ela vende. Ele faz o ensaio a partir do cimento que ele tem, da composição química. É. Então é diferente daqui, não é? Quer dizer, quem fornece o concreto e usa o cimento devia fazer esse ensaio, não é? And I said other thing. The shrinkage is, if it is free, it is not a problem. You don't measure it. Okay. If it is free. Okay. If it is not free, the shrinkage is a problem. Então ele disse que o problema é o seguinte: se a retração é livre para ocorrer, isso não é um problema, não precisa ser medida. It's no problem except in the pre-stressed concrete.
In the process of concrete. Ele disse, não é um problema apenas no concreto protendido, porque ele tem um problema de perda de proteção no aço. Mas no concreto armado, se ele não tá, se a retração não é restringida, isso não é um problema, você não precisa medir. Agora, se ela é restringida, você tem um problema e você precisa medir porque ela vai gerar tensão de tração. Esse é o problema. Mais il a parlé aussi sur la difficulté de faire de tests ici. The cost of this. Parler un peu sur ça. The cost of this experience is very, very low. It is not very high. O custo desse ensaio não é muito caro. Ele é muito, muito baixo. Dá para se fazer sem grandes investimentos. You have to have a balance. Você tem uma balança. And a condom and water. Uma camisinha e água. And water. Uma camisinha, água e uma balança. Pronto, é só isso. Camisinha de acha em qualquer farmácia. A água a gente tem aqui sobrando. E uma balança, né? Que é muito barato. Professor. Oi. Aqui. Aonde? Antônio Azevedo, engenheiro civil. Olha, eu só queria ajudar um amigo aqui que o professor está falando 24 horas, né? Isso. Isso é acadêmico, né? Ou não. A norma 6118, ela exige medir retração com 24 horas e a norma... A pergunta é para mim ou para ele? O senhor, que o senhor sabe da norma toda. E o professor, se lá na ISO, ou Reeling Test, ou a British... A inglesa, né? A norma inglesa. Qual é a exigência? Se isso é um incremento ao senhor ao COD ou ela exige com 24 horas, amigo? I understand. We use it in our code in France. C'est obligatoire? You have to calculate the shrinkage in the Eurocode. The shrinkage to, for example, for precious concrete. And if you calculate it, we have to measure it. To avoid or to confirm the calculate. Não, ele diz que você tem que, no Eurocode, você tem que calcular, e se você calcula, ele tem que medir. A norma brasileira é uma cópia do Eurocode no anexo lá de propriedades dependentes do tempo, né, que está a retração, a deformação lenta, tem uma maneira muito parecida com o Eurocode de fazer. Então a lógica deles é lá, se eles calculam, eles medem. Aqui a gente calcula. And we have we have a big problem with SCC, for example. Tem um grande problema com SCC, concreto autocompactado. Self-compacted. Why? Autoadensado. Why? Because there is a volume of past. Porque o volume da pasta. The volume of past is very higher. O volume da pasta é muito alto no concreto. Yes. And this develop a high shrinkage. Isso desenvolve muita fissuração, retração. You have a lot of fissuration in BAP, in SCC, in structure SCC. Or the second application is how to say that in French, when you have concrete and you add other sheet of concrete on a wall. Comment on appelle? Non, pas le bardage. C'est un mur, on rajoute un enduit. Enduit dessus. Enduit, c'est quoi, enduit? Mortier. C'est uma camada de argamassa. Yes. We add 1 centimeter or 2 centimeters. 1 centímetro de argamassa sobre uma parede de concreto já feita, aderência, né? And in this case we have crack. Nesse caso específico você tem fissuração de retração. Tem outra aplicação que ele falou no concreto autoadensado, desculpe, e nessa questão que você tem uma parede de concreto e você lança um layer de argamassa por cima, então você naturalmente vai ter desses dois problemas, desses dois casos, problema de retração que tem que ser estudado. Mais do que calculado, tem que ser medido. Juste pour terminer, les dernières années, le nombre de recherches qui ont été faites sur le retrait au jeune âge ou le retrait tout simple, c'est faramineux, c'est-à-dire des milliers et des milliers d'articles sont parus au niveau mondial là-dessus. Ele disse que, para terminar, que há milhares de artigos escritos sobre esse problema nos últimos anos, sobre esse assunto, que mostra a importância dele. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez parler en français? Ah oui, c'est bon. Là, c'est bien. Je m'appelle Pedro. J'ai déjà étudié en France pour un an, à Paris.
Enchanté, Pedro. Enchanté. Dans mon master, j'avais fait des simulations numériques hydrauliques chimiques dans des roches. Okay. Avec qui vous avez fait ça? Ici au Brésil. Au Brésil. Okay. Mais en fait, dans ta simulation, tu as simulé chimique seulement ou mécanique hydraulique et comment tu as fait? Non, dans un premier temps, on a formé que le chimique. Chimique aussi. Oui, le chimique, j'ai quelques courbes, j'ai pas pu les présenter, mais j'ai des courbes. Deixa eu traduzir a pergunta dele. Fala em português a tua pergunta, né? Que parce uma qu'en tradução. fait, j'ai la volonté de faire un tout pour, après la fissuration, savoir la chimique de la corrosion do aço. Tu sais, uma simulação numérica de ça. Yes. Donc, we do this. Agora, For corrosion, we do this. Deixa eu traduzir aqui. Ele disse que já estudou na França, fez a modelagem numérica e trabalhou com um programa que eu não sei se tu falou o nome, qual foi, mas tu quer saber se ele fez a modelagem química, não é isso? Hidráulica e mecânica. Mecânica. Tu quer saber se ele fez as duas? E acoplado, né? Se ele fez as três. Se fez a modelagem acoplada de hidráulica e mecânica, é isso? Ok. Couplage hydromécanique, oui, pour avoir le retrait après les 24 heures. Hein. Les premiers chimiques, celui-là, on l'a fait. We do this chemically, this modelization. But after the fissuration and the penetration of aggressive, yes, we do this. We do a lot of things. And yesterday, I present something for master student in the field of corrosion with crack. Okay. The coefficient diffusion will be greater than the coefficient diffusion on intact or no stressed concrete. And I have showed a slide the mistake which we can do from 87 years of durability, we reach to 15 years durability. We do a lot of mistakes in this if we consider that the property of transfer are on concrete no stressed and no cracked. And in the real case, all concrete are stressed and all concrete are cracked. Ele fez, então, um resumo. Ele fez, sim, o que você está falando, dessa acoplagem. Falou de uma apresentação que fez na universidade ontem, que ele mostrou exatamente como desacoplar esses fenômenos do dano do concreto devido ao nível de tensão, também da umidade e da temperatura. Que é mais difícil você mexer com a umidade, é mais fácil desacoplar a temperatura do dano, mas ele fez tudo isso e tudo deve ser considerado com concreto, todo concreto fissura, e o processo de carga de dano é muito relevante para isso. Ele apresentou isso na universidade ontem e vai discutir também isso na quinta-feira. Ele não falou isso, eu que estou falando. Na quinta-feira, apresentar um pouco mais dessa discussão. Então, está aberto lá para ir. Mas, de fato, ele fez o que você disse. Je ne sais pas si tu as utilisé un logiciel console. Non, nous, on a fait un truc à nous propre, mais on est en train de travailler aussi sur console. Ok, ele desenvolveu um próprio programa, mas ele também utilizou um programa chamado Console, que é um programa de modelagem numérica que você consegue acoplar de maneira muito fácil, não, mas mais amigável, acoplar vários tipos de análise, yes, química, mecânica. Console is very good for example, chemical reaction. Okay. O Console é muito bom para modelagem de reação. Reaction. Para reação álcool agregado e tudo mais. Ok? Merci bien. Merci. Ok, merci, obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Obrigado. Merci beaucoup. Merci, professeur. Pas de problema. A gente vai continuar, então, a palestra com o professor Mahfoud, Tahlaiti. Je demande déjà que tu parles plus lentement l'anglais. I will try a tradução. I will try it. Eu pedi para falar um pouco mais lento para poder fazer a tradução e não esquecer as coisas, esse negócio todo. Mistura inglês, francês, português, fica uma loucura, né? Okay. Thank you, Fernando. Hello, everyone. Thank you for the invitation. Thank you for Crea. I am very happy to be here, being here with you. So
I will present. So I see in the first presentation there is a lot of problem of concrete and shrinkage and a lot of corrosion. So in my presentation, I will try to replace concrete by another materials without problem of shrinkage or anything. Ok, ele disse que aqui você tem um bocado de problema, ele falou de problema de corrosão, de fissuração. O que ele vai propor agora é esquecer o concreto e usar outro material que ele vai defender agora, que não tem corrosão, não tem retração, não tem nada. Compósitos. Okay, so I try for this presentation to see the application of composites in our area, which is civil engineering and building, to compare another area like industrial or auto car or energy. We don't use really composite in our area. Ele vai falar sobre o uso do compósito, não é? Tá desligado. Deixa eu ver. E aquele que é problema com o micro. Tu peux parler un peu. Ouais. Ele vai falar do composto na engenharia civil, comparar com outras áreas que é mais comum o uso de composto, um pouco menos de construção civil, para mostrar a aplicação. So I will present you briefly the context and briefly also definition of composite. What is composite for person who don't know it? And after that, I will present all application of composite in other industrial area. And after that, I will present FRP is fiber reinforced polymer, which is composite. So application in a question, I present some real case where we apply some pieces of composite, different composite. Okay. And finally, I finish that. Okay. Maybe I for receive especially, I think I give some focus on GRFP rubber, which is glass reinforced fiber polymer. Ok, então o sumário da apresentação dele vai falar sobre um contexto geral dos compósitos, vai definir um pouco o que é o compósito, para aquelas pessoas que não conhecem bem como é que funciona o compósito, como é que se obtém. O compósito usado em outros tipos de indústria, falar sobre a aplicação do compósito na construção e, especialmente em Recife, ele vai discutir a possibilidade de uso de um compósito como substituto da barra de aço da armadura, chamado glass, que é vidro, né? Glass Reinforcement Fiber e polymer. Quer dizer, é um vidro polimérico, vamos dizer assim, usado para substituir barra de aço. Ele está dizendo isso porque ele viu vários problemas aqui em Recife, ele visitou hoje de manhã e ontem várias obras aqui com problema de reação ao autoagregado, fissuração precoce, deterioração, e aí resolveu inserir esse ponto, que há uma experiência muito forte dele na França sobre a possibilidade de, nos níveis inferiores, você usar esse tipo de material e a partir do primeiro andar usa estrutura de concreto normal. Essa parte eu coloquei na apresentação. Ele não falou isso. Thank you. Okay. In my presentation, there is a lot of image and no equation, so I think you will understand very well. Não há equações na apresentação dele. E acho que vocês vão entender melhor por conta disso. So the growth of global construction in the world in the last 10 years and prevision and the real ratio of growth of global construction is 3% for the moment. And the growth of construction or the application on composite in the world construction is now 5%. I hope that it will grow more in the next years or the next years. So the problem what we have with composite, why it's not developed until now, especially we haven't regulation, we haven't standards for these materials, especially in Europe and in other countries. We have some advanced standards in USA and Canada, but in other countries it's so delay to compare to USA and Canada. Ok. Oh, sorry, man. Sorry. Então ele disse que nos últimos 10 anos a evolução o crescimento da construção, do mercado da construção em nível mundial foi de 3%, e o nível de utilização de composto na construção de 5%, e ele diz que esse problema decorre de vários aspectos, ele relata 2, que é a falta de conhecimento, treinamento e a falta de códigos que regulam
essa utilização. Há em alguns países do mundo alguma experiência, mas muito pequena, não tão grande como nos Estados Unidos. Okay, so in Europe now we are working on new standards, which is scheduled by 2022, and this is in Europe, especially France and Belgium and Spain, and we have in UK we have this year, in the end of this year we will have new standards for bridges, especially composite for bridges. Ok, então na Europa eles estão começando a desenvolver códigos ou normas específicas que devem ser lançadas em 2022 e na Inglaterra, que não é a Europa, está separado da Europa, né, já há tempo. We have a lot of problem with the UK. Brexit. Ele está desenvolvendo agora para 2019 uma especificação de utilização de compostos especificamente para pontes. Okay. Yeah. So just give for you a briefly definition of composite. What is composite? Composite is made from matrix. We have matrix, which is a resin, polymer, or any other organic resin with reinforcing fiber or particulate materials. So for aesthetic, we used some sand, talc, or other filler, or color chip, or recycled glass. That's just for aesthetic materials with resin, of course. And for reinforcement materials, we used specially glass fibers, natural fibers, or carbon fibers. For this, I said GRFP is glass, the G here. NRFP is N natural fiber, and C is CRFP, it's carbon fiber reinforced concrete. Polymer. Yeah. Então ele dá uma definição do que é o polímero lá em cima, né, que é uma matriz feita de polímero e algumas resinas e armada, reforçada com materiais particulate materials. Particulate, like glass, materiais particulados, quer dizer isso, né? Então, para fins estéticos, ele usa materiais que ele usa areia, talco, já penso que isso é a mesma coisa, e outros materiais para dar cor, ou então vidro reciclado. E como armadura, ele usa o vidro, usa as fibras naturais e a fibra de carbono. E cada um desses dá nome ao tipo de composto. O G, aquele GRFP que ele falou, o N, do NRFP que ele falou, e o C, que é do carbono. Ok? So I will compare composite with other materials, traditional materials, which are steel, aluminium, concrete, brick, composite, and wood, and we have here pound per cubic or density, if you want, if you word mass volumic as you like. So we see what we have. The advantage of composites, especially, it is we have lower density compared to other materials. Especially we have. It's more higher than wood, but the problem of wood, we have a volume is very important to compare to composite. Ok, ele está comparando então o peso, a densidade específica de cada um desses materiais, e ele mostra que o composto ganha para o bloco, o tijolo, o concreto, alumínio, aço, perde para a madeira é mais leve, mas tem problema de volume. A utilização. Então, a vantagem do composto é o baixo peso, a densidade, portanto, o baixo peso total da estrutura. So the first main criteria is lightweight. Ok, o primeiro critério, o critério mais importante é ser ter um baixo peso. Here we are another comparison for specific stiffness, which is modulus stiffness, yeah, okay. Stiffness, and we compare for other materials also. We have here wood, concrete, against the grain, with the grain. We have here steel, and we are composite, which are the best
characteristic, mechanical characteristics to compare another materials. Ok, então é outro gráfico, outra maneira de comparar a vantagem do compósito, que ele tem a comparação com a rigidez na vertical e aqui a resistência específica, mostra os vários materiais e desses materiais o melhor do ponto de vista da resistência comparada com a rigidez ainda é o compósito. So, a conclusion of this part, composites are much stronger and much lightweight than other materials for the same application. So, we compare materials for the same application. Então, ele conclui que o compósito ele é mais forte e mais leve do que os outros materiais de construção. Isso utilizado para o mesmo fim. O material usado para o mesmo fim, a comparação demonstra que o compósito é melhor sob esses dois aspectos. Okay. So this image we have all materials, and the next one, Não, mon Dieu. the next one is better. I promise you, is the first and the last equation in this presentation. Ah, oui. So É a primeira e a última equação que vai ter na apresentação, é aquela lá the embaixo. first and so we have here especially different composite. We have composite, but we have here CFRP, which is carbon fiber reinforced polymer, and here we have GFRP, which is glass fiber reinforcement polymer. And we have other materials, wood and different. It's the same graph, but the same image with a specific modulus, and we have here a specific strength. Ok. Deixa eu traduzir aqui. Então, ele está dizendo que é outra maneira de comparar. Ele vai comparar na vertical o módulo Specific modulus. o módulo específico e a resistência específica de vários tipos de compósitos. Então, o CFRP, o GFRP, ele vai falar um pouco sobre isso. What does mean exactly that we have in the range, which is the best materials technically, because we have technical ceramic, but are very, very expensive to compare to composite. Ok, ele tem uma larga variabilidade de materiais compostos que são bons. A cerâmica também é boa, mas c'est quoi, les céramiques? C'est le technical ceramic specifically materials with ceramic. Je n'ai pas compris. Ceramic, how do you say it? Ceramic. Ceramic? Ceramic. Ceramic. Material cerâmica. But developed with nanomaterials. Ok, cerâmica desenvolvida com nanomateriais. Tem uma pergunta lá atrás, alguém? Tu tem uma pergunta? Como é? O que é que tem nylon? Se nylon é um compósito? Il a demandé si on peut utiliser, je ne sais pas en français, comment on dit, nylon. Nylon, yes. Nylon. I have it, I think. In the first, le nylon. Nylon? Yeah. It's polymer nylon. Ouais. It's not. Yeah, we can use it, but the problem of nylon, it's not fire resistance. Ele pode utilizar, mas o For nylon construction is not very não é good. resistente ao fogo. We have standards with fire. Não tem resistência ao fogo, ele tem que ter algumas características de fogo e ele não se comporta bem diante do fogo. And we have another criteria, which is resistance in water exposure, like in Recife. Here we have ocean is just here. A outra demanda é a questão da exposição à água. A primeira é peso, a outra exposição à água, que a gente tem muita água aqui em Recife, ele viu muita água hoje, por acaso choveu muito hoje. Ele dizia que não chovia, mas choveu ontem e hoje muito. Então ele viu muita água de chuva, ele viu rios, viu muito oceano e percebeu que a água é um problema para a gente também. Yeah. So here we have image comparison for evolution of or behavior of each materials in aggressive environment, like in ocean, for example. We have here wood in tidal zone. The wood is not resistant for a tidal zone. We have steel here corrosion. We have here concrete steel. We have corrosion and cracks of concrete, but with composite we haven't this problem. We haven't the same life cycle. So why?
the response is the composites we have a very, very low porosity. We have 3%, Ok. maybe. No. Eu preciso falar. Ele disse que está comparando aí 4 materiais de construção em situação semelhante, madeira, aço, concreto e aço e compósito, desculpa, cansaço. Compósito, ele disse que a madeira tem uma agressividade forte ao meio ambiente, todos eles expostos a um ambiente agressivo, e o compósito é que se comporta melhor. E por que isso acontece? Por conta da baixa porosidade do compósito. 3%. 3. 3% apenas. O concreto, 3. 3, yeah. 3 é 3 em si. 3, yeah. 3, yeah. 3%, e o concreto se foge. O concreto é 14, para ter uma ideia. O concreto a porosidade do concreto é 14. Ok. Para concreto ordinário é 14, concreto de alta resistência é 11, da ordem de grandeza 10 a 12 a 13. E o composto é 3. Então, porosidade muito baixa, e a razão que explica esse comportamento melhor, ele defende que é a porosidade do material que é baixa. So composite, it doesn't not rot, not swell, not rust, not spell. So il pourrit pas, il est tout le temps presque propre. Ok, então ele disse que o composto é quase todo o tempo limpo. Não tem problema que tem os outros materiais. No, this doesn't work. Yeah. Ok. Et là, parler de I have some problem with. Okay. For receive, for example, because our composite is very lightweight. For a composite, I see that we have very tall building, and we have some building which they have 45 old or 40 years maybe. Okay. So we need some renovation. Ele diz que aqui em Recife a gente tem edificações muito altas, ele também viu, se espantou com isso, e algumas aqui são bastante elevadas, algumas bastante antigas, mais de 40 anos em alguns casos, e que precisam sempre de trabalho como restauração, não, de manutenção. And we have some problem with foundation, so we need to relieve this foundation by remove some masses, some weight of especially of wall, of brick wall, and not structural wall, especially brick wall. Okay. So we can replace it by wall of composite. I will give you some example after. Ok, ele vai dar alguns exemplos, ele viu alguns problemas de fundação também aqui, e algumas situações onde a gente precisa remover uma parede e você poderia usar essa parede de compósito. Ele vai mostrar alguns exemplos. Ele viu os problemas de fundação aqui, vários problemas de fissuração de armadura, e defende no futuro que a gente, ao invés de usar o aço nessas fundações, use compósito. So, what about composite in other area? Vai falar sobre o uso de composto em outras áreas. The evolution of use of composite, of course. A evolução do uso do composto. So in marine application, before 1940s, we have the first boat which is constructed by composite. Now we have more 90%. 90% of hull are in composite in marine application. Why? We have 3 quality which has impact of resistance, is very resistant to impact of wave and collapse between boat, for example, and we have good corrosion resistance, especially for ingress, chloride in ingress, and we have so good durability. Ok, então ele falou que no início dos anos 40 surgiu o primeiro barco construído em compósito. E hoje você tem 90% dos barcos são construídos usando compósito. Uma evolução muito grande. E por que isso? Porque o compósito ele tem três aspectos relevantes. O primeiro é que ele tem uma resistência forte ao impacto de onda, impacto de outros veículos. Ele tem uma resistência à corrosão importante e ele tem uma grande durabilidade. Então, por isso que ele aumentou na indústria marinha, vamos dizer assim, de produção de barcos.
It's the same thing for automotives. The first one is 1950, first commercial car bodies. So now we have significant utilization or unique design models. We have a lot of pieces in car which used with composite. So we have, especially for some qualities, especially design freedom and low weight to consumption of gas or petrol, especially. And we have part consolidation. We can consolidate each part another. And we have, of course, corrosion resistance also. Ele fala a mesma evolução na indústria automobilística, que teve o primeiro carro feito em 1950. Hoje há uma utilização muito grande e, às vezes, alguns modelos especificamente feitos só de compósito. E as vantagens são que você tem mais uma liberdade grande de projetar, fazer projetos mais arrojados, um baixo peso, part consolidation, je ne sais quoi que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, tu as un assemblage facile à faire. Você pode juntar as peças de maneira fácil e tem também uma boa resistência à corrosão. We have the same thing in heavy truck. Now we have more than 90% of heavy truck are in composite body also. Okay, I will go fast now. Ok, mesma coisa com caminhões pesados, veículos pesados. Em 1960 começou o primeiro e hoje a gente tem mais ou menos 90% dos caminhões pesados são feitos um corpo em compósito. Same thing also for aerospace. Okay, right. So we have in 1970 we have 8%. Now in Airbus especially we have to 80% of volume of a plane which used with a composite. So just 1 minute for airplane plane, for example, it resists it's very high temperature. For example, we have -60 degree or more. Ok. Para a indústria de aeronaves também é a mesma coisa. Em 1970 começou o primeiro, o Concorde. É o primeiro com 8% de compósito na estrutura dele. E hoje aumentou 80% em volume, 50% em peso, e destacou um aspecto relevante que é uma variação grande de temperatura, de menos 60 graus negativo. Isso é uma exigência muito grande sobre o material, e o compósito se comporta muito bem. Wind energy also, the first one, which is we have just 15 meters and we have 50 kilowatts. Now we have 115 with composite. So with steel or concrete we can't do it, but now the composites we can go until 150 we now had 150 meter of diameter and we have 7.5 megawatt. E também para a indústria de energia devido ao vento, não é? Aquelas torres de energia eólica. Na década de 1980 você trabalhava com unidade de 15 metros de diâmetro e 50 kW das turbinas, né? E hoje em dia você pode ir a diâmetro de 150 metros, através de utilização de compostos, e 7,5 megawatts, quer dizer, um crescimento muito significativo. Industrial park, we have the same thing. We have just one quality which is very important is insulating properties, electric and thermic. So for this we use it a lot of in electrical components, and we haven't corrosion with steel, for example, in storage tanks. So we can use our composite. Ele pode usar em uso industrial com tanques de armazenamento e componentes elétricos. Ele falou das propriedades de condutividade térmica, eu acho, térmicas e thermical and electrical isolation. Isolamento térmico e elétrico, né? E que você pode melhorar esse comportamento com compósito. So just a resume of all quality in other quality of composite in other area, industrial area. So what about construction building? Why we don't use it? Especially where we have a lot of quality, a lot of technical quality now. And the next one, we have here just a resume of now we have technical quality. Now how we do composite. So we compare with wood, with concrete, with metal, different manner to prepare composites in our area, in our application. Ele falou da comparação do compósito, que ele tem muita coisa boa e não sabe por que a gente não usa. Ele faz uma comparação aí do processo de
de obtenção de vários materiais, madeira, concreto, metal e compósitos, e vai discutir um pouco sobre por que a gente não utiliza o compósito aqui. Yeah. To increase our creativity, especially for our friends architects, so we need really used our materials with different form, what we need especially. So we have here cast, laminate, and fusion. All this as the process of fabrication of materials, even for wood, concrete, metal. We can see that composite. We have composite offer a very flexibility in design. So for our architect, it's very easy to imagine and to create any form of our art in our building, for example. O compósito tem várias propriedades que tornam ele muito flexível em projeto e que é um material muito bom para ser usado pelo arquiteto, porque dá uma flexibilidade muito grande de fazer projetos de qualquer tipo, usar variadas formas e usar variadas maneiras de projetar. For our applicability of building construction, we have, of course, the design flexibility. We can build some curve. All curve, we can't do it with concrete or in other materials. It's so hard to do it. E outros materiais, você pode fazer curvas, que é muito mais difícil fazer em outros materiais, mas no compósito é mais fácil fazer geometrias curvas. We have here some application of each area in civil engineering. Algumas aplicações em cada área da engenharia civil. Now I will give you some real case where we used composite, and it is very good for our. Ele vai dar alguns exemplos de casos reais onde ele usou compósito, que vai mostrar as potencialidades de uso. I will pass this one. Okay. We can use it in stadium. So here is projects we do it in Jeddah. It's a railway station. So we can, with other materials, we can't use one plate with triangular sandwich panel with 27 meter and 13.5 meters. With other materials, it's so hard to do it, especially. Okay. Yeah. Isso é uma estação de trem, Seul? Jeddah, Terça, Arábia Saudita. Arábia Saudita. É uma estação de trem na Arábia Saudita que ele está mostrando um painel sanduíche de 27 metros por 13,5 e que ele fala que é muito difícil você fazer e levantar um material desse, por exemplo, de concreto, de outro material, e com o compósito. Com o compósito é bem mais fácil, porque ele é bem mais leve. And the weight is we relieve all how do you say it? Steel. Okay. So we win especially 30% of the price compared traditional materials. Então ele reduz aproximadamente 30% do custo relacionado com os materiais usuais, usando compósito. We have just here work which is in laboratory between to compare the same thing with steel and composite. So with sandwich composite. So we have it's very lightweight. We have very lightweight to compare to composite, to steel. Essa é a comparação de uma peça em aço e compósito, e mostrando que é uma estrutura de compósito muito leve. For the same weight, of course. Para o mesmo peso. We have here some project which use the composites. I will try to go faster. We have here Sheraton in Italy. We have here all exterior facade with composite, and it resists of different standards. We haven't standard, but we try to adapt standard of other materials to composite, of course. Isso é uma torre de um hotel. Você tem hotel? Oui, hotel Sheraton. É um hotel Sheraton na Itália, que ele mostra de lado uma fachada feita toda em compósito, que suporta todos os esforços, mesmo não sendo normativos, mas ele faz uma comparação de algumas normas que dispõe e compara e vê que o comportamento é muito adequado.
Yeah. Even in interior, we used composite also. Mesmo no interior, ele usa o compósito também. I will go. C'est la même place, c'est Sheraton. Sheraton, c'est la même place. I give one slide, one project. Okay. One slide. We'll try to go. This is just design life. We can go more than 50 years. It's very easy. We can go to 100. There is some project after we go 100. I will pass. Yeah. Okay. A vida útil de projeto de 50 anos pode ir uma vida útil de mais de 100 anos. Ele vai mostrar alguns exemplos. This is one also. It's a river shore at the aqueduct. Also, we have 38 long, and we can design life for 120 years. Okay. With concrete, Abdel, I think you confirm it. It's so hard to design it for this, especially when we have corrosion. Okay. Yeah, of course. Ali I will give you example after. É aquaduto de 38 metros de comprimento, que é projetado para uma vida útil de 120 anos. Ele perguntou ao professor Abdel se é fácil fazer isso com concreto armado. Ele disse que não, e se for fácil, o custo é muito alto, né? Porque ele fala que tem a corrosão, que no compósito não tem, no concreto tem. Então você tem um custo elevado para manter, para dar a mesma vida útil. Yeah, this one another project where you used reinforcement with composite rubber in Russia. So that is 17-story residential building. So just they calculated the difference between the quantity of steel. If we used steel, we will have approximately 50,000 kilo of 20 millimeters diameter of steel. But we do the same thing with fiber, with glass fiber, with rock bar. We have only used 8,000 kilo of 15 millimeters diameter. So the price for your question, Abdel, the price, we win it in the quantity. Even the price of composite is maybe two or three times more cost to steel. But to compare the quantity, we are larger winner. Okay. Yeah, of course. For this, I said I that... need to translate. Avant da discussão. Não, ele diz então que isso é um edifício residencial na Rússia com 17 andares que foi utilizado em substituição a barra de aço de compósito. Aí fez a comparação do lado direito lá em cima, do lado esquerdo, então ele usa 56 mil quilos, mais ou menos, de aço com diâmetro de 20 milímetros, e em compósito você usa 8 mil quilos de um diâmetro menor. Aí ele comparou com o professor Abdel e disse que mesmo que o compósito custe 2 a 3 vezes mais caro do que a barra de aço, mas a quantidade e o volume faz que o custo final seja bem menor. E o compósito vence o concreto. O professor Abdel disse, mas você mistura o aço com o concreto. E a discussão ia começar e eu parei. So we win 30% between traditional thing and with the composite. Question with Professor Abdel. Qui a parlé que vous avez utilisé le béton avec le... Yeah. For this project, just use it in slab. So we just used because we have the density of steel. It's very high. It's very. We have very lightweight. Okay. So we use it in underground. In underground, okay. Because the first test. Ok. Ele usou apenas nas lajes de fundação, porque é apenas um teste. Estava testando o uso desse material. Not only foundation, all slab, even in the first second floor also. I understand Portuguese also. Ele disse que só foi na laje de piso, mas ele me corrigiu, disse não. Em todas as lajes ele usou isso, só nas lajes, não nas vigas, não nos pilares. So just one for another application in civil engineering. Just here they do just design it. Here we have some footbridge
in our wastewater treatment, which is very corrosive environment. Ok, isso é outro exemplo de uso em obra de infraestrutura e construção civil. C'est un pont. So, yeah, this one. Okay. It's for footbridge, station d'épuration. A estação de? D'épuration d'eau, traitement d'eau usée. Ah, estação de tratamento de água. So, de esgoto. É que é a questão. Yeah. How I don't. old is the, How? what's the older application of this technology in the world? Older. Oh, it's. The first one is I think I show it. For construction, civil construction. It's the end of years 19. The first one, because we haven't standards and the cost was very high in the 25 years, but the cost is very, very high, so we can't use it. But now the cost is slowed down, so we can use it. Yeah, we make we have life cycle, predict life cycle of our materials now, and we can change it. It's very easily, not maybe for rubber, but for other parts we can change it. Okay, I need to translate. Ah, yes. Sorry. Eu vou traduzir, tu disse é isso mesmo, né? Ele perguntou a obra há 20 anos atrás. Ok. Pronto, esse ele... Isso, pronto. Ok. E ele disse apenas que foi há 20 anos atrás. 25 anos atrás, porque não tinha norma, era muito caro, mas hoje em dia o custo reduziu bastante e a utilização é mais difundida. Okay, so now I present a focus on Crea-PE rubber, especially for Recife, because we have a lot of problem of corrosion here. Ok. Ele vai focar então numa coisa que é muito relevante para a gente aqui. Eu pedi para ele colocar isso na apresentação. A utilização de glass, que é esse com vidro, que defende que isso é uma possibilidade de utilização aqui para a realidade nossa. Uma grande fissuração em fundação. Ele observou vários problemas aqui em várias obras com fissuração precoce, algumas obras muito jovens, outras mais antigas, mas todas com problema de fissuração na região da fundação. I took some photos from Recife this weekend. Yeah. Weekend? Yeah, this week some image. Huh? Tu n'es pas reposé. No, I work all the time. Eu perguntei se ele não descansou no final do mês. Não, trabalhou o tempo todo. Ótimo. We have here in Recife beach, so we have here. We have a lot of corrosion problem in this area. Boa Viagem, yeah, this here Boa Viagem, and we have some corrosion in structure in the city also. The consequence of corrosion, especially, we have high rehabilitation cost. We have a health and safety hazard. We can see it here in Recife or anywhere in the world. Also, we have shut down due to corrosion. Also, we have contamination by corrosion or by ingress, by chloride ingress. Also. Yes. Ok, aí ele relata os problemas que ele viu em obras aqui em Recife e mostra muitos problemas de corrosão e destaca quais são as consequências, que são os altos custos de recuperação, não é? A saúde, eu não sei se posso traduzir assim, os riscos de saúde e segurança, problema de shutdown, falha devido à corrosão, contaminação e perda de eficiência da obra. So there is some solution for steel, for example, to get galvanized steel rubber. We have some epoxy coated, we have some stainless steel, which is very expensive, and but all this system, we give positive solution, of course, but we have some problem of in the life cycle of our structure. We have it's not so this take the
three techniques have been disappointing, as this solution have turned to effective or cost prohibitive, of course, for our project. Ok, ele diz que há outras possibilidades de utilização de materiais, não é? Cita aço galvanizado, epóxi, coated. Epoxy coated, so we take steel and we put it epoxy coat in Ok, the você tira o surface. aço e coloca uma camada de epóxi para proteção. Protection of Ok, para our steel. proteção e stainless steel, mas isso resulta, contudo, num comportamento que desaponta dessas soluções que sabe de qual? Que this solution are, The way of what? what the problem of this? We have all time. For example, this galvanized steel rebar. Where if we have collapse or shock in our steel, Okay. it's not applicable. Simplesmente se ele tem um colapso no aço, ele não é aplicável. Há alguns problemas que esses materiais têm. I give you now just comparison between these materials of different criteria. We have here tensile strength. I speak about rubber GRFP. Okay, so we have here fatigue behavior. We have here life cycle cost over 100 years. So we give comparison between steel, black steel, stainless, epoxy coat, MFX, or galvanized with our fiber, composite fiber, which is here. We can see clearly that we have our the composite rubber is very good in tensile strength, in fatigue behavior, and corrosion resistance, of course, because we haven't corrosion equation, and we have a good life cycle, especially for maintenance. Ok, ele disse então que o compósito dele é bom em tudo. Ele é bom em resistência à tração. There is some inconvenient, of course. Ok, há alguns inconvenientes que ele vai falar, mas ele fez uma propaganda que é bom em tudo, em tensão, em fadiga, em corrosão e também em custos durante a vida útil, que é muito baixo. Então ele é bom para comportamento em fadiga, em corrosão, em tração e também tem um custo muito baixo ao longo da vida útil. Mas ele tem alguns inconvenientes. Ele promete que vai falar. Ah? Il parle d'un problème que c'est un dérivé de pétrole. Oui, yes. Oui, et qu'il y a beaucoup de problèmes sur la nature, qu'on va déposer sur la nature. Il y a beaucoup de problèmes pour générer. CO2 for CO2, for example, is less than steel and concrete. Ele diz que para CO2, geração de CO2, por exemplo, ele gera muito menos do que concreto e do que aço. A produção do concreto e do aço, ele gera mais. Mas o problema qual é? O problema é a deposição da natureza desse resíduo. We have the recycler. Il parle que il a nécessité pour avoir une industrie pour utiliser ce matériau. Oui. Il faut qu'on ait une industrie pour faire la recyclage de Bien sûr. À l'ICAM, in my laboratory, I have three projects. We have three projects just recycling composite materials. Então ele disse que ele tem 3 projetos no laboratório dele no ICAM para estudar o processo de reciclagem desse material. We can, of course, because we have just matrix which is resin and fiber, so we can recycle fiber without problem, with some techniques, of course. Ele diz que tem uma matriz e tem a fibra, e você pode reciclar a fibra facilmente sem muito custo. And I can ask you the same question: what we do with our steel also? Ele pode perguntar também a você da mesma maneira o que a gente faz com o aço e com o concreto. Especially when it's corroded. Especialmente quando ele corrói, né? O que é que a gente faz com esse material? Joga na natureza também de uma maneira pouco preocupante. Yeah. For this slide, I just compared it for the same load comparison between steel reinforcement and we have here the weight, and we have here for the same load difference between
between them of diameter, of course. Ele faz uma comparação para o mesmo nível de carga, uma comparação entre o diâmetro necessário do aço usual de armadura e o aço de GFRP. Yeah. So this is just a reminder of different application, and we have another quality. We haven't problem of storage. We can storage it in anywhere. It's not like steel. Steel, when we let it in the outdoor, is corroded. For this one, is not corroded. Diz que você quando deixa o aço lá, ele pode corroer e isso não acontece com o compósito. Há problemas associados. The first, I think that we have problem with composite is lixiviation. When we have some condition, specific condition, we have some resin, we have some lixiviation of resin, of materials resin. Ele diz que problema do compósito é a lixiviação. Lixiviation. Lixiviação de qual? C'est une dissolution chimique. Essa é a lixiviação da resina por dissolução química. Yeah. Esse é um problema que ele acha inconveniente. But for our problem, for example, for reinforced concrete, we see this phenomena, of course, with the simulation. We see that after 70 years of use. Ele só vê esse fenômeno com simulação depois de 70 anos de uso. 70. So 70 ans. 70 anos. Só vê esse problema de lixiviação depois de 70 anos de uso. It's finished. Let's finish. Ok, então uma pergunta aqui. What? Ah? Eu não entendi a primeira parte. Eu não entendi a primeira parte aí. Sopro? Ah, sim. I understand your question now. Yeah. Could you translate to me? Yeah, they said that we have pollution of atmosphere in fabrication, or I think I understand. It's that. Yeah, in cement we have confiné. Confiné, c'est que ça. No, we have for this in what application you ask? In concrete reinforcement or just a facade exterior, outdoor or outside? Qual a aplicação que você está perguntando? Em concreto ou concreto na fachada? For the same. Uma laje, esse slab. The slab. Yeah, we put some coat, so fiber that they don't go out. Ele bota uma I think I put it in one slide. E a barra não sai do concreto. Yeah, no problem. For the moment, no problem. Okay. For the moment. Para o momento, we haven't a lot of experience in this area. It's just 20 years, so we can maybe in the future. A gente não tem muita experiência sobre isso, a gente usa isso há 20, 25 anos, a gente está no processo de aprendizagem. Tem uma pergunta aqui, Mahfoud. Yeah, of course. Como é que é feito a conformação ou dobramento, né, desse compósito? Comment on peut faire la conformation? La certification. Non, la conformation, c'est la manière de faire les formes. Yeah, no, it's very easy. It's very easy. It's like steel. We use the same materials. Usa o mesmo material que aço. And faz do mesmo jeito. It's the same thing. And it's form, and we use especially. So when you have, for example, a project, the company it can give you all. I said I think Ele diz que faz do mesmo jeito que it doesn't work. I have image. No, it's not working. Le procès de fabrication c'est le même.
We have different process of fabrication. It depends if GFRP or just plate. I write in table. We have different process of fabrication. Ok, We então, have stamp, we have extrusion, we have extrusion. We tem have várias another. maneiras de fabricar, não é uma maneira só. Pode ser extrusão, uma série de coisas. Não é exatamente o mesmo processo. Oi. Ce composite que vous avez présenté, c'est pareil avec le concret de Victory sur le self-healing concrete. J'ai pas compris. Ce composite, Oui. c'est pareil, ça rassemble avec le béton de self-healing concrete, non? No, no, self-healing concrete. No, is another thing. Also, Não é is outra another coisa, não thing. tem nada a ver. It's not É outra coisa. We can replace, for example, cement by a resin. There is some application now. Okay. We don't use cement, so we use only resin, special resin, to especially for concrete in the ocean, for example. Ok. Vous avez fait la comparaison entre le coût de Oui. le concret En fait, dans la ville où vous habitez. Non, après ça dépend de l'application, mais Ouais. sur you speak English, Okay. maybe it's better. Okay. So I give comparison for the same application. In quantity, we have less quantity of GFRP to compare to steel. Ele fez comparação de quantidade. Ele usa menos quantidade de compósito do que de aço normal. Ele mostrou aí. So the little high price of composite, it compensates the low quantity of these materials. Ele disse que então a comparação que ele fez, que ele mostrou que apesar de ele usar uma quantidade, o alto preço do compósito, combinado com a baixa quantidade em comparação com o aço, torna ele mais barato. Isso é uma análise geral. Depende do projeto, mas é uma observação de caráter geral. Because we buy steel with kilo, and the same thing for composite. And composite density of composite is very low to compare to steel. So the price is for the moment now. 10 years ago, I said that it's very, very expensive. No, it's not the case. Há 10 anos atrás era muito caro, ele disse isso. Ele compra os dois materiais por peso. Como o peso do compósito é mais baixo, então a compensação do preço mais alto pelo peso resulta numa avaliação mais favorável para o compósito. Tem uma pergunta ali. Il y a un code européen pour... European no, I think it will be scheduled for 2022. But we have some recommendation from STM, American Standards, just recommendation. Não há uma norma europeia para isso. E vai sair em 2022, 2022. 2022. Vai sair em 2022, mas há algumas recomendações da STM, que é uma norma americana de teste de material, né? E que ele pode usar isso. Mas ele I don't know how it's work here in Brazil, but in Europe we have some experimentation. We have office, we put all tests, and we give certification to use these materials specifically for each project. Because in Europe we have, I think, with composite we have 100 projects until now. Ele disse que não sabe como funciona aqui no Brasil, mas na França ele tem mais de 100 projetos desse tipo e tem alguns escritórios que eles certificam o uso desse material para algumas soluções específicas, pontes, edificações. Então, é um processo de formação de conhecimento que está ainda no começo. Você tem 20, 25 anos, é muito pouco para você ter um padrão já de projeto estabelecido. In application? Mortars. Yeah, we use it in facade especially, in exterior facade. I am working now with a company which produce this materials for mortar with resin, especially for outdoor for facade. We use it, yeah. And it's very resistant to compare other materials, for example. And we take this.
I forget one parameter which is very important is fire resistance. We can just achieve level M1. I don't know here how is it in French. M0 is the best one. M1 and M3, M2, 3. Okay. So for here, for these materials, we can just achieve M1, but it's enough for construction building. Ok. Eles não sabem como é que funciona. Ele falou uma série de coisas antes que eu não vi, depois do... Ok. Ele disse que usa em fachada, se não me engano. Mas deixa eu traduzir então essa parte final que ele disse. In mortars, we need to translate the first one. Senão je vais oublier. Ele disse que tem um problema importante que ele não falou, que é a questão da resistência ao fogo. Então ele não sabe como funciona aqui no Brasil, mas na Europa eles têm uma classificação chamada M0, você sabe? M0, que é a mais resistente, M1, M3, M4, e esse polímero, nesse momento, satisfaz a M1, não a M0, que já é uma condição suficiente para fins de projeto atualmente. Agora, a primeira parte eu perdi. The advantage of what? Of reinforced concrete? Or in mortar? Why? Yeah. Why? The question. In mortar, we don't. Of course, you have a lot of advantage. I will say you. Yeah, I will explain to you. So in mortar, for example, in our application, for example, for exterior facade, for example, with mortar, traditional mortar with cement, we used 5 centimeter of think. In our materials, we used just 2 or less than 2 centimeter, without reinforcing. And we have tensile stress. We have mortar. Traditional mortar, we have just 2 or 3 megapascal, but our materials we have 12. So 12, it's perfect for some application. Tensile stresses. Huh? So tensile or composite? Tensile. We have traditional mortars is 2 or 3 megapascal, but in our application we have 12 until. Ele perguntou quais são as vantagens de utilizar, porque eu usaria. Ele disse que tem uma série de vantagens, já falou sobre muitas aqui. Resistência, espessura, mas destacou aqui a resistência à tração, que nas argamassas usuais são 3 megapascal. 3 megapascal. Ok? E nesse material é 12 megapascal. É 4 vezes a resistência à tração. Isso faz uma diferença no comportamento do material. Another question. The last one. Go, man. Il y a une question? Olha, desculpa, há uma pergunta a mais? Desculpa, eu estou meio louco aqui. Está misturando tudo já. Estou meio louco. Resistência? There is a question there, I think. Ele já falou sobre isso agora, da resistência ao fogo. Tu peux parler un peu plus sur la résistance au feu? Oui. La résistance au feu. So for fire resistance, we added some additive. Para resistência ao fogo, ele adiciona alguns aditivos químicos. Chemical additive. We added it in a resin and we mix it, and after we get materials with M1 characteristic. Ele faz adição de alguns materiais, adições químicas, para obter aquela certificação de material M1. Lembrando que na Europa ele diz que tem M0 como material mais resistente ao fogo, M1, M2, M3, e ele consegue com esse aditivo, essa adição química, ter um comportamento M1 que eles consideram atualmente uma situação aceitável para utilização civil. Para utilização civil, você sabe? Pour le civil utilisation? Oui, pour civil all applications, civil engineering. Civil engineering application. Civil engineering para aplicações de engenharia civil, é bom destacar. No, we design even balcony with composite because we have a lot of problem in France with balcony. No,
I don't know if you know or not. We have some collapse of balcony due to corrosion, or some missing of reinforced steel in the top of our balcony, for example. There is a lot of missing now in Ele fala de um problema que é muito comum a gente aqui, que é o problema de marquise na França. Então, o nosso problema, a gente tem sérios problemas de marquise aqui, que ele tem também lá, por corrosão da armadura negativa em cima da marquise, que algumas marquises aqui no Recife caíram, teve um acidente já aqui em Recife, em Gaibu, e ele disse que na França ele tem esse mesmo problema, eles estão usando para esse tipo de situação, para evitar a corrosão, o compósito, que é uma saída boa e tem funcionado bem lá. Any question? Je ne sais pas comment on peut dire en français. Si tu le connais, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup aqui, on appelle bamboo. It's very good materials. It's a very good material. Really, really. For me, it's the best natural material what we have. All mechanic characteristics. But the problem of bamboo is the how we can. I think the highest one we built it. It's 6th floor in Vietnam. I think if my memory is good. It's very good material for me. It's very, very good material. We have some problem of links between each part. That's the real problem of bamboo. Então ele conhece o bambu e acha o bambu um material excepcional. Falou de uma construção no Vietnã de 6 andares que utilizou o bambu. A gente não tem nenhum aqui, né? Nossa, né? Com bambu. Isso tem um problema de ligação, não é? É de ligação, mas é um material que tem uma boa. Ele entende que é um material bom. Tu peux parler un peu sur les avantages, les problèmes à l'utilisation de bambou? Non, je connais pas autant que ça, mais je sais. Attends, you speak in English. Okay. So I know that it's. Eu pedi para ele falar um pouco sobre as desvantagens da utilização do bambu. Ele disse que não conhece muito, mas vai falar alguma coisa aqui. To compare by one studies I saw it I think 1 month ago. To compare between different materials, with the authors make LCA analysis, life cycle analysis. I think after argil, natural clay, which is argil, natural clay, and the bamboo, they the best materials of construction in the world. Ele fala que o bambu e a argila, a natural argil, especially in Sahara. São os melhores materiais de construção hoje em dia. Veja lá, né? Bambu. But there is some technical limit. There is some technical limit. Há algumas limitações técnicas que a gente tem que vencer. Especially preparation of materials to different application, for example. Especialmente preparar o material para diferentes aplicações. We can't cast it as we like. A gente não pode fazer ele como a gente quer. Ele é um material que já vem feito. Oui. La solution pour le problème des balcons en Brésil, c'est utiliser l'acier galvanisé. It's the same thing. It's so expensive. É muito caro. It's so expensive, and stainless is I think we improve durability by 25% to compare tradicional. Ele acha que é bom, é caro, mas você melhora apenas 25% da durabilidade comparada com a solução usual de aço. Because we have some problem of adherence also. Tem alguns problemas de aderência importantes. To compare stainless. Yeah. A aderência e o custo alto são 2 problemas relevantes. Il y a des travaux à São Paulo qui sont en train d'utiliser l'acier galvanisé l'autour de l'électrification. À São Paulo. Mais ils n'ont pas la même ductilité aussi. Ele não tem a mesma umidade daqui. We take São care Paulo. with the Tem que ter stiffness. cuidado com a umidade. Yeah. São Paulo é diferente, então a umidade tem um papel relevante e pode reduzir a vida útil, inclusive do aço galvanizado. Aderência, custo, tem uma série de problemas. É uma solução, mas é uma solução que tem limitações de melhoria,
tem o custo, tem a aderência, são questões técnicas que não resolvem. Ele disse que lá na França eles estão usando o compósito como a solução para as marquises. É uma solução que tem funcionado, porque não tem corrosão. You know, just one remark. I think in this world there is place for each materials. Apenas Just a presentation that is, for me, just we need to design the best materials in the best situation. Okay. There is no competition between materials. Just we need, as architect or as engineer, we need to design in the best situation with best materials. Okay, Everywhere in the world, of ele course. disse que não há uma competição entre materiais, né? O segredo é você usar o melhor material para a situação específica dele. Não há uma competição. Há situações onde um material pode ser melhor do que o outro e vice-versa. Então é escolher em projeto, os arquitetos, o engenheiro, o material adequado para determinado problema. Pode ser o bambu em umas, pode ser o aço em outro, o galvanizado, o compósito, né? Isso é uma situação a se estudar. Ok. Qui produit ces composites? It's market in growth. There isn't a lot of company which used it. I know some companies in USA, in Europe, in Africa also. In Brazil, I don't know. In Brazil, I think that there is some company who produce just resin, like Alkyd or Polyester, Polymer. Some company, international company, in South America also, but it's not especially in USA and Europe. Ele disse que há umas empresas específicas na Europa, nos Estados Unidos, China also, I forget it. China também. Sorry. E no Brasil ele não conhece a realidade, mas acha que há algumas na América do Sul. É o quê? Tigre? Produz aqui no Brasil? Maybe, yeah, why not? Il a dit qu'il y a une entreprise ici qui s'appelle Tigre, qui Yeah. produit ce type de... I don't know it. But what kind of composite? Que tipo de compósito? There is a lot of composite. E há muitos tipos de compósito. Qual é o que a Tigre produz? I am interested by the name of company, so Ok. thank you. C'est un autre type de composite pour utiliser comme un tube de installation hydraulique. Ah, okay. So just I give you a comparison between composite. Composite is like chicken for eat. So we give some in anywhere we have special chemistry person we use formulation specific. It's very different to work. Ele disse que composto é como galinha, chique. Chicken cuisine, comme sim. cuisine, comme la nourriture un peu internationale. Chacun il a como sa... uma comida internacional que tu pode achar em qualquer canto, há várias maneiras de fabricar, vários vendedores, tudo não é a mesma coisa, não é? Há diferenças. There is more than 100 type of composite in the world. Há mais de uma centena de tipos de composto no mundo. PVC is composite, yeah. Sim. Yeah, of course. But it's not this in this application. We use it in construction, for example, for water, but it's not in my application today, Okay. for example. It's composite also, of course. I agree with you. Ok, então ele disse que é para usar o PVC, mas use em outras aplicações, não como essa, não é? São outras aplicações. Tem uma pergunta a mais para a gente terminar, que eu não aguento mais traduzida em português. Maybe the last question. Last question. Fibra de carbono. Yeah, fiber carbon is a very good story for this one. So fiber carbon for the moment, the cost is so expensive. We can use it for plane because the plane is $20 million, I think, for one plane. So we can
buy it. Yes, we can buy it. Yeah, yes, we can. Yeah, yes, we can buy it. But fiber carbon in civil construction, it's so higher in the cost. Disse que perguntou a fibra de carbono. A fibra de carbono é massa, é um material muito bom, é muito caro, é muito usado em indústria aeronáutica. Um avião custa $2 milhões, sei lá, é isso que ele disse. Aí você pode usar porque é muito caro, mas em construção civil isso ainda não é acessível. O preço é muito elevado ainda. And it's so hard to manufacture, to cast it, to use it in muito difícil de você manusear no local para fabricar a obra. Because you use the autoclave and we have some. Usa autoclave. Carbon is so special materials. O carbono é um material muito especial e para ser manipulado tem que ter muito trabalho. Bem, eu acho que a gente... ok. Il parle sur les céramiques comme superconducteur. Oui, superconducteur, mais c'est le problème, il n'est pas isolant. Ok, ele concorda, é outro problema. A gente vai ter que acabar aqui. We haven't the ideal materials in the moment. Ok, obrigado pela presença de todos. Vamos finir a apresentação. Thank you very much. Obrigado pela presença, obrigado ao CREA. E até a próxima oportunidade. Quinta-feira, quem quiser, na Universidade Católica de Pernambuco, a partir das 19 horas, vai ter uma nova palestra sobre outro tema. Os dois professores vão estar lá disponíveis para pergunta. Vai ser no bloco D, primeiro andar, sala de multiuso. É fácil achar.